E hoje é o Superman, aquele carinha do stripper. Vou colocar aquela música na cabeça esses dias todos. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? O Superman ele foi criado e vendido em 1933. Foi criado por Jerry e Joey. Não vou falar o sobrenome porque eu não sei falar sobrenome em inglês. Na verdade, nem sei falar inglês. Tudo bem. Venderam para DC Comics por $160. Esses caras não tinham noção do quanto o personagem ia ser supremo para vender por $160. Só o último filme. Realmente. Só o último filme lucrou apenas $660 milhões. Até hoje. Deu ruim. Até hoje as famílias dos criadores lutam para ter de volta os direitos autorais sobre o personagem. Mas os personagens, os carinhos lá, né? Morreram e até não hoje ganharam. não conseguiram. Né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Se ferrou. Pois é. Ninguém mandou vender. Então, se você tiver uma ideia de um livro, o Diabo disse, não venda. Quer dizer... Venda, mas não venda tão barato. Ou melhor, venda, mas não venda os direitos autorais. Não todos, uma parte. Uma parte. 25. Pra ter um lucrozinho, né? Mas também era o início, né? Dessas histórias de heróis. Mesmo assim. Mas Você tem uma ideia, você vai vender toda para uma pessoa? Não, você vende uma partezinha. tem ruim. Não souberam negociar, era universitário, tem negócio, né? Mas eles passaram um bom tempo tentando vender o Superman e não conseguiram. Não vendesse todo, vendesse só um pedacinho. Não, tentaram vender para jornais, para eles também estarem lucrando e não conseguiram. Só vieram conseguir na DC Comics que transformou nesse sucesso. Sucesso. E deu no que deu, né? Só ganharam assim. Que é o personagem mais foi a inspiração para os outros super-heróis. Então, tipo assim... A primeira aparição do Superman foi na Action Comics, primeira edição, em 1939, 38, 39, mais ou menos. Já no Brasil, né, veio chegar um ano depois, no famoso A Gazeta. A Gazetinha. A Gazetinha. Aí depois passou na mão de outro, na mão de outro, na mão de outro, e veio parar na editora Abril. E aí já que é a maior editora do Brasil. Aí já viu, né? Mas todo mundo conhece o Superman. Bom, a história todo mundo já conhece, né? Superman era do planeta de Krypton. O pai dele deu o nome de Kal e despejou o moleque na Terra. Vai, criatura, vai! O planeta estava sendo atacado, a Terra era o único planeta que foi localizado. Desfacharam um alienzinho aqui pra vocês. Isso me lembra Goku, né? Marromeno. Lembra um pouquinho, porque ele foi despejado aqui também, mas não foi pelos pais. Os pais morreram. Mas, enfim. Mas lembra. Realmente, fazendo uma comparaçãozinha com o Goku. Tá, eu entendi. Viajada. Enfim. E o Superman veio parar numa cidade fictícia chamada Smallville, que fica no Kansas, Estados Unidos. Tá, Kansas eu sei que existe. Mas Smallville? Por isso que criaram aquele coisa de Smallville. Que é É sério que você... Bom, e o bebê não ficou sozinho, né? Ele foi encontrado pelo casal Jonathan e Martha Kent, que deu o nome
pro pequeno alienzinho que solta fogo nos olhos. Claro. De Clark Kent. Já tem Kent no nome, aí, ó. Olha. À medida que ele ia crescendo, ele foi descobrindo as habilidades, a puberdade, não, brincando. Descobrindo aí o superpoder dele. As coisas dele aí, o poder, as forças. As forças, ó, as forças. As forças que podia bater em alguém. Se ele batesse. Umas 5. Era ótimo pra fazer reforma em casa. Já ele que carregasse as vigas. É ótimo. Ótimo lá de carga. Pois é. E claro, além da super força e a habilidade de voar, ele tinha outros poderizinhos estranhos, diria. Nos primeiros Superman, ele tinha um raio estranho. Raio arco-íris. E... Já começou a frescura daí. Vou nem falar, né? Esse poder causava, vamos dizer, era um ataque psicodélico, né? Aqueles raios purpurina. E esse poder foi tirado porque causou convulsões, que tinha alguns episódios, mas causou convulsões em algumas pessoas e foi removido. Também, né? Raio arco-íris. Não tenho nada contra o raio arco-íris. Eu até gosto assim porque o arco-íris é lindo. Ele tinha o super sopro. Não, bom era a criatividade. Super sopro de gelo. Eu acho que o super sopro já causaria gelo. Só pra constar. Poderia só ser super sopro. Mas... Tá. Eles gostam de inventar. Tá. E tinha o raio laser, né? Sóizinho lá vermelho. Depois passou pro Ciclope. Acho que o Ciclope aí, ó. Deve ser filho de Clark Kent. Ninguém sabe. Aí sabe o nome do pai. Ninguém falou o nome do pai daquele cara não. Bom, e depois de um tempo, né, que o pequeno alien foi crescendo, parecia a gente. Parecia, não é? Pois é, só tinha uma diferença, né? Ele costumava tirar a blusa. Eu acho que tipo, o Superman ele queria ser stripper. Mas não foi, não deu, não tinha capacidade de ser stripper. O criador do Superman disse que o Superman não podia ter relações sexuais porque ia matar tudinho. Então acho que aí frustrou o sonho dele de ser stripper. Deve ser por isso. Porque toda vez que ele vai se transformar, ele só faz assim. Se eu faço isso, eu não sei. Se eu rasgo a camisa, eu só abro a caixa torácica aqui, né? Bem capaz de fazer os dois. De fino, né? Bem capaz de fazer. Ai, olha a violência contra Joe. Não pode bater em mim, que eu tô doente. Eu não bati. Eu tô doente. Eu não bati. Eu só esbarrei sem querer. Tá bom. Ops. Ah, é? Ah, é? Voltando Volta. pro nosso querido e amado Superman. Eu jogou isso agora. Luto de Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha. Culpa de quem? Tu mesmo. Eu sei. Bom, e depois, né, que o Superman descobriu essas habilidades dele, ele se converteu, o Clark se converteu para Superman. Ah, tá. Pensei que ele tinha se convertido, Não foi para aquelas igrejas das cobras, não. Usando os seus assombrosos poderes para lutar contra a verdade, a justiça e aquela baboseira toda. Aquele hino de todo super-herói. Mas como todo super-herói precisava de um disfarce, né? E é horrível. Ele se tornou repórter do Planeta Diário, mas tipo, eu não sei como é que as pessoas não identificavam o Clark com o Superman. É porque não tinha uma diferença que ele usava óculos. Isso disfarçava. Cara, até o pinguelo do cabelo Era igual. era o mesmo. E ninguém... Desconfiava. Tava aí o negócio, viu? Mas
também com o passar da história, o negócio foi evoluindo, né? Foi começando a aparecer os vilões. As coisas bonitas. Eu vou falar o nome, ela vai cantar. Quer ver? Foi o Lex Luthor. E o Coringa. Coringa não fazia parte do Superman. Ah, mas Só ele pra faz, constar, só. faz parte da musiquinha. Lex Luthor ele apareceu tempos depois, na edição 26. E né, na edição, se eu não me engano, 61, é que Clark veio saber sobre o seu planeta natal e descobriu a sua fraqueza, que é a Kryptonita. Kryptonita. Que é qual a Kryptonita? Que É a verde. A verde, a verde. A original mesmo era vermelha, mas o pessoal foi se acostumando com o verde. E ficou verde. E com o passar dos anos aí, foi nos anos 60 não, 80, 90, tempos não tão distantes, o personagem passou a ficar mais humano. Eu só, ele foi se acostumando com o povo, mas não deixava de ser ET, gente. ET, convenhamos. Ele não deixou de ter super força, não deixou. Ele só deixou de ser tímido. Tadson começou a ser cara de pau. É isso aí, cara. Tipo assim, começou a desistir menos tímido, começou a ser cara de pau. E menos heróico. Já não os vilões foi ficando mais fortes e ele começou a ficar frouxo. Não quer mexer com essas coisas, não quer. Só se for. Botou outro pra botar. E como ele ficou mais humano, né? Trabalhando menos como Superman, Tirando menos a blusa. tirando menos a blusa, começou a ficar mais inteligente. Ganhou um prêmio lá de reportagem. Algumas HQs mostram ele como âncora do jornal. Atenção, começou a ganhar um din-din bom, né? Que? Você ama? Acho que, né? Azeque. Mas, como todo super-herói, aconteceu o quê? Ele morreu. Sim. Morreu. Será? Bateu as botas. Será? Não sei. A história de todo super-herói que morre é esquisita, pessoal. Vou dizer um pouquinho. Foi em 1993, contra um tal de Doomsday. Nem me pergunta a tradução disso. Doomsday. Do dia. E foi destruída a Metro City completa. Os dois. O Doomsday morreu. E o Superman foi dado como morto. Dado como... Não, morreu. Ele dado como morto, mas morreu nos braços da mulher lá. A Lois Lane. A morena. Foi mal, não estudei. Foi mal. A morena. Ele morreu nos braços dela. É isso aí, morre nos braços da morena, Diogo. Tem que ser assim. Nos braços da morena. Foi na HQ A Morte do Superman. Nossa, eu adoro esses nomes criativos. Bem assim... Spoiler. É que nem o spoiler do Dragon Ball Z, né? Você tá lá assistindo a Batalha de Freeza. O próximo episódio será A Morte de Freeza. Porra, já deu spoiler? Eu tô assistindo, eu vou ainda... Deixa expectativa. Será? Ou algo assim? Será? A Morte de Freeza. Pô, cara, já deu spoiler. É só pra fazer a pessoa ir lá e comprar. Tá, a gente compra, né? Mas já sabe que vai morrer. Mas já sabe que ele vai morrer. Eu não compraria. Eu ainda compraria só pra ter a edição ali, ó. Comprei todas. Não compraria. Mas você é um colecionador, você tem que ter todas. Então, Tá, eu só não compraria. tirar da capa, já que o spoiler é a morte do Superman. E vamos contar a parte doida. Ele ressuscita depois. Mas um pouquinho diferente. Tipo assim, eu não sabia que o Superman podia ressuscitar. Também não sabia que ele era Jesus Cristo. É pra ressuscitar. Pois é, ele ressuscita. Lógico que quando ele voltou, ele não voltou com aqueles poderes dele todos, né? Voltou um pouco fraco, um pouco estranho. Um pouco de... Quando ele ressuscitou, ele tinha poderes eletromagnéticos. Eu também fiz esse Agora tá misturando já com o Will das Wills.
Mas, gente, não mate os heróis e ressuscite eles depois. Se for pra matar, mata de vez. Mata de vez, faz uma morte heróica. Mas venhamos e convenhamos, ele não é humano, é alienígena. Então... Mesmo assim, faz uma morte heróica. Eólica. Eólica. Ele vai morrer porque quando ele estava voando, ele bateu numa hélice. Daquela de energia eólica. Pô. Aí, eólica. É isso aí. Bom, atualmente, Superman está dividido em 4 partes, 4 fases. De 38 a 50, considerada época de ouro, ou a Era de Ouro, que é a era que todo mundo comprava gibi. Acho que é por isso. Depois de 50 a 70, considerado como a Era de Prata. 79 a 86, a Era de Bronze. Você já viu aí 3, né? Ouro, prata e bronze. Existe a Era Futurística. Sim, meus caros, e vamos ver o Superman em 2999. Por que não botar logo 3000? Por que Isso, não? 2999. Sabe qual é a roupinha dele agora? Toda branca. Começa a ficar estranho os nossos super-heróis, gente. Acho que eles dão uma estragada numa coisa estragada. Vamos falar as 10 curiosidades sobre o Superman. Qual será? Apesar de ser muito conhecido, o Superman esconde algumas curiosidades. Bom, curiosidade número 1. Ele nem sempre podia voar. A maioria das pessoas pensam que voar sempre foi uma habilidade do super-herói, mas nem sempre foi assim. Em uma descrição nos quadrinhos em 1940, é afirmado que ele era capaz de saltar sobre os prédios altos com um único pulo, não voar. A capacidade de voar, essa capacidade está ligada ao fato de que a gravidade do planeta de origem do Superman era muito maior do que a da Terra. É o mesmo que acontece, por exemplo, com os astronautas pulando na Lua quando eles vão para lá. Curiosidade número 2. O Superman já lutou contra a KKK, a organização racista norte-americana Ku Klux Klan, conhecida pela sigla KKK, poderia ressurgir no fim da Segunda Guerra Mundial. Preocupado com isso, o ativista Stetson Kennedy se infiltrou no grupo para descobrir seus segredos. Quando soube o que planejavam, ele tentou avisar as autoridades, que se mostraram desinteressadas no assunto. Foi então que ele trouxe a verdade à tona de outra maneira. Kennedy entrou em contato com um grupo que produzia um programa de rádio do Superman. O resultado disso foi uma série de 16 episódios chamada King of Fire Cross. Quem que é o super-herói que derrotava a KKK? A série revelou ao público vários segredos e rituais adotados pela organização, ridicularizando-os, afetando o recrutamento de novos membros e dessa maneira sabotando o ressurgimento do movimento racista no país. Curiosidade número 3. O herói poderia ter sido um vilão careca. A primeira aparição do nome Superman não foi para retratar um super-herói, como conhecemos. Os criadores do Superman, o Jerry e o Joey, já tinham criado um personagem, um vilão, com o mesmo nome, com capacidades telepáticas, em 1933. No entanto, como a história não fez sucesso, os autores tiveram que repensar o personagem. O vilão, que tinha a ambição de dominar o mundo, depois acabou se tornando uma inspiração para a criação do vilão Lex Luthor. O poder da fotossíntese. Você certamente já sabe que a fraqueza do Superman é a kryptonita. Mas já se perguntou de onde veio o poder dele? Assim como acontece com as plantas, o herói obtém energia da luz solar. As suas células possuem capacidade de absorver e metabolizar a energia do Sol. Quanto mais energia ele absorvia, mais forte ele ficava. Além disso,
as suas células também eram capazes de armazenar energia para quando ele ficar muito tempo sem contato com o Sol. Curiosidade número 5. A Kryptonita rosa e o Superman gay. A pedra original da Kryptonita é verde, mas existe uma variedade delas. A verde, a mais comum, que é fatal para qualquer kryptoniano, causa fortes dores e pode levar à morte se a exposição for muito forte à sua radiação por muito tempo. A Kryptonita vermelha causa uma de muitas mutações imprevisíveis a nível físico e mental. A dourada remove permanentemente todos os poderes do Superman. Azul, letal para bizarros, mas cura efeitos de outras kryptonitas em Superman, exceto a dourada, ou seja, todas as outras menos a dourada. A kryptonita branca, letal para a vida vegetal. E a rosa, que fazia com que o Superman tivesse tendências homossexuais. Boiola. A variação rosa da pedra, que enfraquece o super-herói, apareceu em várias histórias, como a mostrada no quadrinho abaixo, em que o herói elogia outro personagem da história da seguinte forma: já te disse o quanto você fica sensacional com gravata borboleta, Jimmy? Lois foi negra por um dia. No decorrer da sua história, Superman passou por algumas tramas bizarras. Uma delas foi I Am Curious, de 1980. Lois recebe uma missão de escrever sobre uma pequena favela de Metrópolis, mas por ser branca, os moradores negros se recusavam a falar com ela. Aí, para salvar o dia, entra em cena o Superman, que empresta para Lois uma câmara alienígena que a deixa negra. Curiosidade número 7. Perigo de minas terrestres. Em conjunto com os Estados Unidos e a Unicef, a DC criou em 1996 Superman, o Legado Mortal, para crianças em áreas com minas ativas, designadamente em áreas devastadas pela guerra da Iugoslávia. Curiosidade número 8. O incidente de George Reeves. George Reeves foi o Superman das aventuras de TV do Superman de 1951. Ele odiava fazer aparições públicas com a roupa do Homem de Aço, alegando que muitas crianças não poderiam diferenciar entre o programa e a realidade. Existe um conto de que uma criança apontou uma arma para o peito do ator, pois ele queria testar se o peito do ator era a prova de balas. George alegou que falou para o garoto que se a bala batesse no peito dele, iria ricochetear e ferir outras pessoas. Nona curiosidade. O Superman já enfrentou muitos vilões. Além de ter enfrentado a organização KKK, o herói também enfrentou outros personagens, como Muhammad Ali, o Homem-Aranha, o Hulk, o Thor, Alien Predador, Exterminador do Futuro, Hitler, Snowman, He-Man e Batman. Foram muitas batalhas. Mas ele não venceu todas. Na batalha contra o Apocalipse, o Superman perdeu e volta à vida numa outra saga. 10º lugar, o significado do S em seu peito. Muita gente pensa que a letra é apenas a inicial do Superman, do nome Superman. No entanto, o final do filme mais recente, quando Lois Lane pergunta o significado do S, o Homem de Aço responde que aquilo não é uma letra, mas um símbolo kryptoniano, que significa esperança. Bom, pessoas, foi esse o nosso especial Superman. Bom, se gostou, dá aquele like maroto e não se esqueça de se inscrever se não for inscrito. e compartilhar em todas as suas redes sociais. E comenta aí, pessoal, qual o próximo super-herói. Não sei ainda. Eu já tenho uma ideia. Você é chefe, não. Eu sou fácil. Bom, então, tchau!